Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. Texto esplendoroso. Eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência. Se eu passar das 8h30 um pouquinho, aguenta firme aí, tá bom? Tá chovendo lá fora e tá tudo bem, tá bom? Eu vou expor todo o capítulo 21, mas para ganharmos um pouquinho de tempo, eu quero ler só o verso 25. Eu vou expor todo o texto, mas o versículo 25 diz assim, de João 21. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez, porque queremos ouvi-lo, queremos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo nos instrua, nos ensine, que o Senhor nos coloque no centro e nos levante, se manifeste a nós, e restaure a nossa vida, o nosso chamado nesta noite. Aqueles que estão em casa, que sejam restaurados, renovados. É a minha oração nessa noite, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Este capítulo registra mais uma manifestação do Cristo ressurreto aos seus discípulos. Podemos observar a introdução, 4 aspectos dessa manifestação. Primeiro, Ele se manifestou no momento adequado, quando estavam confusos e desanimados. Segundo, Ele se manifestou de forma gradual. Veremos isso. Terceiro, Ele se manifestou de forma amorosa, chamando-os de filhos. E quarto, Ele se manifestou de forma poderosa, repetindo a cena da pesca maravilhosa, a mesma cena de Lucas 5. Há 5 pontos nesse texto. Irmãos, ouça o Espírito Santo falar. Escute. Primeira etapa desse texto, há uma pescaria frustrada. Diz os versículos 1 ao 3 que lemos. Eles foram pescar, mas essa pescaria foi frustrada. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo de Jesus e se depararam com a pedra removida. Ao entrarem no túmulo, o anjo que estava postado do lado direito, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto, pediu que elas não ficassem com medo, pois Jesus havia ressuscitado. Em Marcos 16:7, o anjo transmite-lhes uma verdade, dizendo assim: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. Mesmo depois de ter aparecido aos discípulos 2 vezes em Jerusalém, faltava o cumprimento dessa promessa de Marcos 16:7. Essa manifestação junto ao mar de Tiberíades, lugar onde Pedro e seus discípulos haviam chamado de pescadores para o ministério, seria certamente o ápice das demonstrações inequívocas da ressurreição de Jesus. Essa viagem da Judéia para a Galiléia e de Jerusalém para o mar de Tiberíades deve ter sido, especialmente para Pedro, marcada por fortes emoções. Por que Jesus queria encontrar-se com eles na Galiléia? Por que a menção especial do nome de Pedro? O que Jesus diria a Pedro depois de sua consumada covardia e de sua reincidente negação?
É debaixo desse turbilhão de sentimentos adversos que Pedro diz aos seus companheiros de ministério no versículo 3: eu vou pescar. Como Pedro era líder, e liderança é sobretudo influência, os outros também disseram a Pedro no versículo 3: nós vamos com você, nós não vamos ficar aqui não. Então eles entram no barco, mas naquela noite fatídica nada apanharam. E por que eles foram pescar? Porque eles eram pobres e precisavam ganhar sustento? Porque eles estavam desanimados e pensavam que a única opção que lhes restava era voltar ao passado e retomar a sua antiga profissão? Sem resposta segura para todas essas perguntas, temos uma constatação inequívoca: naquela noite eles nada apanharam. O mar não estava para peixe. Foi frustrada a pescaria. Segundo, há aqui uma manifestação graciosa. A partir do versículo 4, muda-se o cenário, de um cenário de frustração para um cenário de manifestação. Essa é a terceira vez que Jesus aparece ressurreto aos discípulos, e dessa feita, a 7 deles. Há 5 fatos que nós aprendemos nessa manifestação. A primeira delas está no versículo 4, que não lemos. É a presença de Jesus. No clarear da madrugada, entra no texto, Jesus estava na praia. Jesus aparece na praia. Os discípulos que já voltavam da pescaria infrutífera, eles estavam a 100 metros da praia e não o reconheceram. Talvez pela escuridão da noite que ainda não tinha sido dissipada, ou talvez pela escuridão dos seus olhos que ainda não tinha sido plenamente removida, mas eles não veem Jesus na praia. A grande questão é que Jesus continua se manifestando nas horas mais escuras da vida. Ele se manifesta, ele chega no ardor das suas lágrimas, das suas noites indormidas, das suas noites avassaladoras por falta de sono, de dor. Ele aparece sem alarde, sem barulho. Ele aparece. Segundo, diz o versículo 5 que não lemos, é a pergunta de Jesus. Com o propósito de fazer uma conexão com seus discípulos, Jesus lhes pergunta: filhos, não tendes nada para comer? O simples fato de chamá-los de filhos, epaidia, demonstra um profundo afeto de Jesus por eles. Paidia, filhos. Os discípulos frustrados responderam-lhe: não temos nada. Essa pergunta acentua mais uma vez o fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero naquela noite. Nada apanharam. Tendes pão aí? Tendes aí alguma coisa para comer? Terceiro, é a ordem de Jesus. Olha o versículo 6. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Essa ordem de Jesus era uma ponte de contato para ter acesso ao coração dos discípulos e abrir-lhes os olhos a respeito de sua ressurreição. Lucas 5, no começo do seu ministério, Jesus ou os discípulos já haviam experimentado nesse mesmo mar, exatamente o mesmo, uma pesca miraculosa.
A resposta deles é a obediência imediata, pois o mestre tem debaixo do seu controle até os peixes do mar. Lance as redes. Eu dou ordem aos peixes, porque eu sou o criador deles. Tudo obedece à minha voz, exceto alguns homens que insistem em não obedecer. Peixes obedecem, alguns homens não. Lance. Sabe o que Deus nos diz nessa noite? Lance a rede. Lance de novo. Lance as redes. Peguem as redes que você já lavou há tanto tempo e as deixou encostada, e Jesus diz: pegue as redes, lance-as de novo. Lance. Quarto, é o milagre de Jesus. A segunda parte do versículo 6 diz: assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Ao obedecerem a ordem de Jesus, a rede se enche de muitos peixes. É nesse momento que João sussurra aos ouvidos de Pedro e diz: é o Senhor. Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Não consegues ver? É o Senhor. E Pedro, sem titubear, ele lança-se ao mar e corre na direção de Jesus. O milagre aqui era uma prova eloquente e suficiente que eles estavam diante daquele que vencera a morte e tem poder sobre todas as coisas. Pedro, é o Senhor. Abre os olhos, Pedro, é Jesus. Irmãos, abre o olho nessa noite, Ele está perto de nós, perto. É o Senhor. Quinto, é a refeição de Jesus. A partir do versículo 9 até o 14, nos diz que quando os discípulos saltam em terra, talvez esperando uma reprimenda de Jesus por causa de seus fracassos, encontraram um braseiro com peixes e pão. Meu Deus! Eles descem do barco esperando: Jesus vai acabar com a nossa raça, Ele vai nos destruir, porque fracassamos e retrocedemos. Eles encontram uma lenha acesa com peixe. O braseiro era para aquecê-los do frio, e o alimento era para restaurar-lhes as forças. Jesus então os convida a comer. Vamos comer. Os discípulos ficam calados, perplexos e admirados diante do Senhor ressurreto. Então Jesus toma o pão e lhes dá, e de igual modo o peixe. Estabelecia-se ali a comunhão, o compartilhamento e o cenário da plena restauração. Vamos comer. Ele senta com eles de novo e lhes dá pão, e lhes dá peixes. Wiersbe destaca o amor de Jesus demonstrado em alimentar Pedro antes de tratar suas necessidades espirituais. Sem dúvida, o espiritual é mais importante que o físico, mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o espiritual. Coma primeiro, homens. Pedro, coma primeiro. Eu quero dizer a você que está aqui, você que está em casa, diante das noites terríveis, Jesus se manifesta. Ele chega e Ele chega às vezes quieto, com a ponta dos pés, e nós não o vemos,
mas Ele está lá, Ele está lá, Ele está lá para mudar a nossa vida, a nossa história, o nosso cativeiro. Ele não pede para entrar, Ele entra, Ele entra, Ele entra, e Ele aparece em lugares que nem imaginamos e pensamos, mas Ele está lá. Ainda hoje Ele se manifesta. Terceiro, há uma restauração maravilhosa agora. Pesca frustrada. Então, diante das frustrações, o Criador aparece. E então agora há uma restauração muito poderosa. Muito. Jesus esperou até que todos se alimentassem. Ele é educado. Só depois, no meio do grupo, ele dirige-se a Pedro e pergunta sobre o seu amor. Aqui, irmãos, há três coisas: perguntas, respostas e comissionamento. Atente-se. Primeiro vem as perguntas, dos versículos 15 ao 17. 3 foram as perguntas, porque 3 vezes foram as vezes que Pedro negou Jesus. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar seu amor. Cada pergunta feita a Pedro tem revelações distintas e poderosas. Se não, vejamos. Vamos ver as perguntas. A primeira está no versículo 15, acompanhe. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus pergunta assim? Porque diz Mateus 26:33 que Pedro, no fulgor de Jesus está perto de ser crucificado, ele diz assim: Senhor, ainda que tu venhas a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Ou em outras palavras, eu quero que você saiba que eu estou acima dos outros com os discípulos. Eu sou cara, eu sou bom, eu não vou te negar. E aí, então Jesus vai responder Pedro em Mateus 26:34 e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Então Pedro quer retrucar de novo com Jesus. É a retórica e é a tréplica. Ele diz assim no versículo 35 de Mateus 26: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Conte comigo. Eu sou Rambo espiritual, eu tenho a força. Conte comigo. Os outros podem negá-lo, mas eu não vou negar o Senhor. Conte comigo. A palavra amor usada por Jesus aqui vem do verbo agapao, que significa amor sacrificial. É o amor que dá a vida pelo outro. Aqui no versículo 15, Jesus diz assim: Pedro, agapás-me. Você consegue dar a sua vida por mim? Agapás-me. Jesus está perguntando a Pedro se ele reafirma tudo o que prometeu na noite fatídica do Getsemane. Você pode reafirmar? Agapás-me. A segunda pergunta está no versículo 16. Acompanhe. Simão, filho de João, tu me amas? Jesus repete a mesma palavra agapao, a mesma. Estaria Pedro disposto, mesmo sem se considerar melhor que os outros, amar a Cristo a ponto de morrer por Ele? Agapás-me. Então a terceira pergunta está no versículo 17. Simão, filho de João, tu me amas?
Irmãos, aqui Jesus desce até o nível de Pedro, usando o mesmo termo para amor que Pedro usara. Porém agora ele deixa de usar o verbo agapao e usa phileo. Ele muda o verbo. Não é mais agapao, mas é phileo, que caracteriza a afeição de um amigo por outro amigo. Então vem as respostas de Pedro, ainda dos versículos 15 ao 17. Acompanhe as respostas. Vamos ver. Nas 3 respostas, Pedro reafirmou seu amor por Jesus, dizendo no 15: sim, Senhor, tu sabes que te amo. 16: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porém, quando ele dá a resposta no versículo 17, Pedro se entristece. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Nas 3 respostas, Pedro usa phileo e não agapao. Ou seja, Pedro não tem mais coragem de dizer que estava pronto a dar a sua vida por Jesus. Eu não consigo. Humildemente Pedro confessa que não tem poder em si mesmo para revelar tão sacrificial amor. Não consigo. Porém, agora vem o comissionamento de Jesus. Irmãos, entra aqui na cena, ainda dos versículos 15 ao 17. Diante da primeira pergunta e consequente resposta de Pedro, Jesus diz no versículo 15, acompanhe: apacenta os meus cordeiros. E Jesus, apacenta os meus cordeiros. Palavra apacentar aqui no grego é busri ou buski. Isso significa deles alimento. Alimente-os. Está explícito ou implícito que Jesus está restaurando não apenas a vida de Pedro, mas também seu ministério. Jesus restaura a vida e restaura ministério de quem quer que seja, de Jesus. Camila, ele restaura o ministério de quem for necessário. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Segundo, diante da segunda pergunta e consequente resposta de Pedro, vem o segundo comissionamento no versículo 16. Lá no final: pastorei as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. A palavra pastorei aqui é poimene, e tem um significado muito mais abrangente que busque. Significa fazer pelas ovelhas todas as atribuições de um pastor. E Pedro entende muito bem isso quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 2, quando ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, cuide deles, alimente-os, cuide do rebanho. Diante da terceira pergunta e consequente resposta de Pedro, Jesus lhe dá o último comissionamento no versículo 17, lá no final: apacenta as minhas ovelhas. Pedro apacenta os cordeiros. Pedro pastoreia as minhas ovelhas. Agora ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Detalhe: de quem são as ovelhas? Não são de Pedro, são de Jesus. As ovelhas são do sumo pastor,
cuide delas, porque elas são minhas, de Jesus. E ele entende isso, e ele escreve em sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 19, que ele comprou-a com seu próprio sangue. Irmão, escute algo aqui. Jesus não desiste de você. Ei, você que me vê em casa, Jesus não desiste de você. Pedro havia desistido de tudo, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de Pedro. Jesus foi atrás de Pedro. A queda do fracasso de Pedro foi o lugar da ascensão de Pedro, da ascensão. Nós podemos desistir das pessoas, mas Jesus não desiste das pessoas. Quarto lugar, isso aqui é glorioso. Ele se manifesta, pastor Claudemir, lá nas noites escuras. Ele chega, e quando todos se esqueceram, ele se manifesta e diz: eu restauro você, eu levanto você, eu mudo todas as coisas. Então vem a quarta coisa: há agora um futuro desvendado. Irmãos, Jesus desvenda 3 verdades aqui. A primeira está no versículo 18. É que Jesus conhece o futuro do cristão, tanto na vida quanto na morte. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amado, Jesus conhecia o passado de Pedro e o futuro de Pedro. Jesus conhece o seu início e o seu fim. Jesus não é apanhado de surpresa em absolutamente nada. Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o início. Ele conhece o passado de Pedro e o futuro de Pedro. Sua vida do início ao fim estava sob o controle de Jesus. Jesus mostra que quando Pedro era mais moço, no versículo 18, ele era um homem livre para tomar suas decisões. Naquele tempo que ele era livre para tomar suas decisões, ele se acovardou e negou ao Jesus para não ser preso e morto. Porém, Jesus diz no versículo 18: quando Pedro for mais velho, não terá mais liberdade para fugir do cerco do inimigo. Então ele será apanhado e pregado numa cruz, como foi o seu Senhor. Matthew Henry diz que, tendo indicado a Pedro o trabalho a realizar, Cristo lhe indica a seguir o sofrimento a enfrentar. E é exatamente por isso que Pedro entende e diz em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16, dizendo: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Deus conhece a nossa vida do início ao fim. Cada batida do seu coração, cada passo que você dá, de dia ou de noite, nas trevas ou na luz, Ele sabe de todas, vê todas, Ele acompanha todas, Ele sabe de tudo. Segundo, diz o versículo 19, que Jesus ensina que a morte do cristão tem como propósito a glória do nome de Deus.
disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Todos os apóstolos, exceto João, morreram pelo viés do martírio. Todos. Os historiadores afirmam que Pedro foi crucificado no final do governo de Nero, por volta de 68 depois de Cristo. Assim como a Bíblia não quis relatar a morte de Pedro, Jesus e o Espírito Santo não quis relatar a morte de Paulo. Paulo foi crucificado em Roma, foi degolado em Roma, e a Bíblia não nos diz, não quis nos falar. Por não ser cidadão romano como Paulo, Pedro foi preso, julgado e condenado à morte. Não se sentindo digno de morrer como seu Senhor, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Matthew Henry diz que aqueles que seguem a Cristo fielmente na graça, certamente o seguirão rumo à glória. Certamente. Aleluia. Terceiro, dos versículos 20 ao 23 que não lemos, e eu vou ler agora. Jesus ensina que não devemos especular acerca da condição dos outros cristãos. Antes devemos pensar em nós mesmos. Olha o 20. Então, Pedro é tão maravilhoso, olha o que ele fez. Voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou ocorrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amado, escuta uma coisa aqui, escute. A tarefa de Pedro era pastorear as ovelhas de Cristo e morrer por ele. A tarefa de João era dar testemunho da história de Cristo, viver até a idade avançada e morrer em paz. Pedro era o grande pastor, João a grande testemunha. E isso não os convertia em rivais ou competidores em termos de honra ou de prestígio. Deus chamou cada um para algo específico. Entenderam? Deus chamou cada um para fazer algo específico. Ambos eram servos e deviam cumprir sua vocação e não olhar para o outro. E não ter ciúmes do chamado do outro. Eita Deus! Olhe para você, Pedro, e não para João. Ele foi chamado para algo e você para outro. Quando Pedro ansiosamente quis saber acerca do futuro de João, Jesus lhe diz no versículo 22: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Continue a seguir-me. Diz o texto que no mesmo instante Pedro começou a seguir Jesus. Segue-me. Tira os olhos de João. Segue-me.
segue-me, segue-me. Irmãos, mas por um momento, Pedro desviou seu olhar de Jesus, um erro que já havia cometido 2 vezes. A primeira em Lucas 5:8, quando não creu que Jesus era poderoso para tirar os peixes do mar. E em segundo, em Mateus 14:30, quando Jesus lhes aparece, eles pensam que é um fantasma, e Jesus: Pedro, venha, ande sobre o mar, venha a mim. E Pedro por um instante olha para a fúria do mar, para as tempestades, e começa a afundar. Quando nós caminhamos na direção de Jesus e tiramos os olhos dele, olhamos para as circunstâncias, podemos parar, podemos cair. Quinto, e eu encerro. Estou doido para orar, melhor vem daqui a pouco. Há uma grandeza inesgotável. 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 20, no versículo 30, João já havia dito isso. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos, diz aqui, muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Muitos outros. Mas muitos outros, Jesus fez muito mais coisas que não estão aqui. O que o evangelista está dizendo é que a grandeza de Jesus e seus gloriosos feitos transcendem qualquer capacidade humana de registro. Não tente entender, Ele é grande. Se nós quisermos ficar presos a ritos, eu não creio nisso ou aquilo. Eu estava assistindo esses dias um testemunho do pastor Silas Malafaia, e ele dizia que estava ele e um amigo dele num culto onde o Benny Hinn pregava, e o Silas, muito bíblico também, ele disse assim para o amigo: rapaz, será que a gente vai cair aqui nessa noite? Será? E ele, muito cético dessas coisas, ele estava num culto, tinha uma multidão de pessoas. Diz que quando o Benny Hinn tirou o paletó para vir diante deles, os dois ficaram com medo e abaixaram. E aí o Espírito Santo disse aos dois: eu não estou dizendo se o Benny Hinn é ou não um homem de Deus. A questão aqui não é essa. A questão é a que vem a seguir. Ele diz: o vento sopra onde quer. Irmãos, se as chuvas que caíram lá fora o Senhor quer que caiam aqui, ninguém aqui fica de pé. Todos nós caímos. Nós cantamos assim: eu quero ver a glória do Senhor hoje aqui. Bobagem. Bobagem, não cante isso. Porque se Ele derramar uma gota da glória de Deus aqui, todos caem com a boca no pó. Todos nós. Todos aqui. Ninguém fica sentado nas cadeiras. Irmão, Deus é grande. Deus é grande. Jesus é maior do que o ser humano pode perceber ou conhecer. É por isso que nós só rascunhamos a superfície. Quanto mais conhecemos, mais sabemos que não conhecemos. Quanto mais sabemos que não sabemos. Sabe quem disse isso? Um filósofo ateu, Jean Rousseau. Quanto mais eu sei, mais sei quem não sei. Foi um filósofo ateu que disse isso. Irmãos, nós só rascunhamos a superfície. Eu e você estamos nas gotas.
nas gotas, apenas gotas. 1 João 3, 1 e 2, João diz assim: amados, hoje somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje só rascunhamos, mas um dia, aquele dia, o veremos face a face, face a face. Veremos o amado da nossa alma face a face. Hoje conhecemos em parte. Eu termino para orarmos, dizendo a você: apesar de todas as suas frustrações, seja no ministério, seja no âmbito espiritual, ou qualquer que seja as suas frustrações, Jesus se revela graciosamente. Ele continua dando vida e restaurando o ministério, restaurando o chamado, restaurando a sua vida espiritual. Ele dá vida aos que não têm vida, e mostra-nos que Ele conhece o fim desde o início, e que Ele tem poder no céu e na terra.